A transmissão por meio da doação é mais barata do que a transmissão por meio do inventário? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal especialista na fiscalização do ITCMD, que é um imposto que incide tanto no inventário quanto na doação, e hoje eu vou trazer para você a verdade sobre essa discussão que muitas vezes é colocada de forma absolutamente enganosa, tá? Então, vamos à realidade como ela é, tá? Eu diria que há de fato uma vantagem da doação em relação ao inventário. E essa vantagem está no seguinte: primeiro, essa pessoa que doa, né, e ela obviamente, né, muito provavelmente ela está se comparando, né, está comparando a situação, opa, se eu doar agora e se eu esperar meu inventário, ou você está aqui como profissional colhendo essa informação para auxiliar alguém nesse sentido, quando ela faz isso em vida, essa transmissão em vida, óbvio, doação, a gente vai estar diante de um ato que ele que tem a vontade do sujeito impressa nele, digamos assim. Opa, o que você quer doar? Óbvio, né? Temos algumas limitações legais, mas o que você quer doar e para quem? Certo? Quando você está diante de um óbito, principalmente quando você não tem testamento, o que acontece? Você tem a sucessão legítima. Então, morreu, o que vai acontecer? Você vai olhar para o que diz a lei e vai distribuir esse patrimônio. Então, principalmente na sucessão legítima, você não vai falar aqui sobre vontade, né? Obviamente, isso vai mudar um pouco de figura quando a gente estiver diante de um óbito e a existência de um testamento, tá? Então, essa sem dúvida é uma vantagem da doação em relação ao inventário. Mas tem uma outra vantagem também. Quando você realiza a doação, em regra, né, óbvio, isso aqui estamos falando de um vídeo em um vídeo sobre um tema específico, eventualmente a gente vai beliscar temas que não vamos esgotar aqui. Em regra, estaremos falando sobre um ato que vai ser formalizado por meio de uma escritura pública, não é verdade? E essa lavratura da escritura pública, ainda que haja uma preparação anterior, é um ato uno, digamos assim. Preparou, foi lá, comparece os responsáveis, assinam aquela escritura e o ato está, digamos assim, realizado, né? Em regra. E no caso do inventário, aí eu comparo com o outro extremo, né? O outro extremo é o quê? Quando você tem um óbito em que se impõe um inventário judicial. Aí você tem a entrada de atores aqui que vão necessariamente participar desse procedimento e vão fazer com que ele certamente não seja realizado em um ato único mais. Tá? Você pode ter a possibilidade do Ministério Público, caso a gente esteja diante de incapazes. Você já tem a figura do juiz. Tá? Você pode, por exemplo, no caso do inventário judicial, ter herdeiros discordando entre si. Então, claro, quando a gente estica essa corda, né, da doação até o inventário judicial lá do outro lado, a gente tem essa diferença. Óbvio, se a gente estiver falando do inventário da doação comparando com o inventário extrajudicial, a gente tem, digamos assim, nesse aspecto da prática do ato de forma una, a gente vai ter bastante similaridade, né? Uma outra situação é o seguinte: agora a gente já entra no aspecto financeiro, né? E a gente vai olhar para a doação e vai olhar para o inventário e a gente vai, em regra, ver custos que se repetem. O imposto, a gente está falando aqui do ITCMD, ele incide sobre transmissões gratuitas, sejam elas ocasionadas pela morte, sejam elas em vida, a doação. Então o ITCMD vai ser repetido de um lado, vai ser repetido do outro. A gente tem o advogado, né, que espera-se, né, que você seja conduzido ou conduzida, caso você não seja advogado ou advogada, por um profissional especialista, né? Então, teremos o custo do advogado aqui também. E o custo, digamos assim, outros custos relacionados a esse ato, no caso de uma doação da pessoa em vida, né, não estaremos diante da figura da doação judicial. Ah, não, deixa eu abrir um processo para realizar a doação. Não, não vai acontecer isso, né? Mas mesmo assim, a gente está falando de uma doação aqui, falaremos sobre emolumentos, né, nessa doação. E quando a gente olha para o outro lado, a gente olha para o inventário, e aí sim a gente pode ter a divisão entre caminho judicial e caminho extrajudicial. Em um a gente fala sobre as custas judiciais e no outro a gente fala sobre os emolumentos também. E quando você está diante de um estado tal, né, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e que você tem a forma de pagar o imposto, de valorar esse ato, o que vai impactar no recolhimento do imposto, vai impactar no pagamento de emolumentos,
você vai utilizar o mesmo critério, tá? Então, dando um exemplo rápido aqui. Temos uma casa A localizada no bairro X. Essa casa é doada em 2022. Quais os critérios de valoração para ela? São os mesmos critérios dessa mesma casa A transmitida por meio do óbito, certo? Ela terá o mesmo valor em um e em outro, né, procedimento. Os critérios do Estado eles não vão mudar de acordo com a natureza da transmissão, vamos colocar assim, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui quando a gente fala que a doação tem vantagens. Eu vejo, eu concordo quem fala que tem vantagens, mas a gente não pode sair gritando aí, né, aos quatro cantos que existe vantagem financeira. Pode não ser verdade isso, tá? Eu vejo um potencial de vantagem financeira, que é o quê? O advogado, e aqui a gente está entrando em algo extremamente peculiar, extremamente individual, acredito eu, vou colocar a palavra acredito de propósito, tá? Porque isso aqui vai ser verificado aí perante cada profissional. Acredito eu que um advogado tende a cobrar menos honorários num ato de doação, porque ele é, tende a ser menos complexo do que o inventário. Tende a ser, né? Porque temos aí várias e várias situações, dependendo desse ato de doação, a gente pode estar falando de algo extremamente complexo. Mas o inventário é algo que pode esconder determinadas surpresas, digamos assim. O ato de doação costuma ser algo mais simples. Então, se estivermos diante de um especialista nessa área aqui, que estamos conversando, ele vai tender a olhar para o ato de doação e a achar aquele serviço mais simples do que um inventário, tá? Outra coisa ainda aqui falando sobre a carga, né, o custo. Alíquotas. Existem estados em que temos alíquotas diferentes, tanto para inventários quanto para doações. Então, o profissional, ele sabendo disso, ele vai olhar, opa, deixa eu ver aqui, o fulano de tal, a fulana de tal quer fazer, né, tá pensando no óbito, né, tá pensando no patrimônio da família, quer fazer o caminho menos custoso, o profissional pode olhar a lei e fazer esse planejamento, ver formas de pagar a menor alíquota. E não me entendam mal aqui, tá? Não estou falando de criatividade, né, de maracutaia. Estou falando de olhar o caminho que a lei coloca e que é mais barato. Muitas vezes ele existe, tá? Não é o caso de São Paulo, por exemplo, que a gente tem 4%, 4%. Ponto final. Mas pode ser o caso de outros estados em que você tem diferenças de alíquota, tá? Então isso vai ser apurado pelo profissional especialista diante do caso concreto, tá? Uma outra situação, e aqui eu falo especialmente para os advogados, advogadas, contadores, contadoras que estão nos seguindo, eventualmente profissionais de cartório, nós podemos pensar aqui e jogar com a competência em relação ao recolhimento do imposto. Se a gente está falando de um imóvel, e a gente olha lá para o artigo 155 da Constituição Federal, o que, que ele fala? Ele fala que o imposto será recolhido perante o Estado em que é processado esse inventário, né, em que desculpa, perante o Estado em que é localizado esse imóvel. E também isso ocorre na doação. Então, assim, o imóvel não tem para onde ocorrer, certo? Já no caso do bem imóvel, a gente tem, por exemplo, que onde for processado o inventário, no estado perante o qual for processado o inventário, vai ter o pagamento do imposto. Então, a gente pode também jogar com a competência constitucional. Isso também é um detalhezinho sutil, mas que pode fazer a diferença, né? Se você está diante de um caso concreto aí em que há bens móveis de maneira significativa, isso passa a fazer todo sentido, tá? E uma outra situação que eu não gosto de ser alarmista, tá? Eu sou um cara que, né, eu não me considero nem pessimista nem otimista. Eu gosto de olhar a realidade como ela é, tá? E eu vejo muita gente falando em doação, falando em holding, nada contra, tá, pessoal? Eu tenho aqui, ó, olhar aqui atrás, eu tenho, deixa eu ver, tá atrás, tá embaixo, tá em cima, tenho livros aí que falam de holding também. Eu estudo o assunto também, apesar aqui de na internet acabar falando naturalmente mais sobre tributação. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: não podemos considerar que hoje há uma
uma chance real de aumento da carga tributária de forma geral no país. Ah, mas existe uma proposta. Existem centenas de propostas, imagino eu até que milhares de propostas sobre uma série de situações diferentes no nosso país. E quais delas são de interesse da nossa classe política? Eu não estou aqui querendo discutir política, eu estou querendo levantar o seguinte: não podemos dizer que a carga tributária X está para aumentar, uma vez que existe proposta para isso. Existe uma distância gigantesca entre uma coisa e outra, tá? Eu dou o exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Está na Constituição desde 88. E existem propostas aí já mais de 20 anos já. 20, não sei se tem alguma que vai chegar a 30 anos. E aí? Então, assim, não estou querendo, não me entendam mal, tá? Levantar bandeira política, discussão política, nada disso. Eu só estou querendo trazer o seguinte: não vejo hoje isso como um risco real, tá? Hoje, 21 de setembro de 2022. Abra o noticiário e veja qual é a preocupação. Hoje, né, estamos aí numa reta final para a eleição. E veja os principais candidatos, quais deles está falando sobre imposto sobre transmissão, causa morte e doação. Nenhum deles está falando, tá? Veja aí o que fala o presidente do Congresso, né? Nossos congressistas, o presidente do Senado, da Câmara, não tem ninguém falando sobre isso, tá? Então, não considero isso como um risco real, tá? Óbvio, pode acontecer no futuro? Pode acontecer no futuro, não dá para negar isso, né? Mas dizer que precisamos fazer isso correndo, nossa, não, você tem que doar logo o seu patrimônio porque amanhã não vejo dessa maneira, tá? Mas claro, é sempre bom ficar de olho aí nos noticiários, até porque não vão declarar isso como um assunto de interesse, né, da classe política em um dia e aprovar essa proposta no outro, né? Isso aí vai passar por discussões, né, e tudo que é natural a um processo legislativo, tá? Se eu conseguir te ajudar, eu peço que você deixe o joinha aqui pra gente, é bastante importante. Toda quarta-feira temos um vídeo novo aqui no canal, exceção feita a quarta-feira anterior. A quarta-feira anterior foi exceção feita a quarta-feira anterior. Estava de férias na praia, pé na areia, e acabou que o vídeo que eu fiz deu um probleminha no áudio, e aí tivemos esse imprevisto e acabei pulando uma data, tá? Por isso peço desculpas. Mas toda quarta-feira às 8 horas temos um vídeo novo falando sobre inventários, falando sobre doação também, falando sobre o nosso querido imposto ITCMD também, tá? Então é isso, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou te responder, tá? Um abraço e até a próxima.